Já estamos de volta com o Jornal da Amazônia e ontem foram homologados aqui na cidade de Manaus, bem como em todo o país, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Inclusive nós noticiamos e apresentamos a vocês 9 nomes de prefeituráveis de Manaus. Mas o que pode e o que não pode durante as eleições? O que é considerado propaganda irregular? O cidadão comum pode ser punido, assim como os políticos concorrentes ao pleito? Bem, para responder a essas perguntas, está aqui ao meu lado o advogado Alberto da Almeida, que vai falar, primeiramente, boa noite, mas a primeira pergunta é, o que significa essa propaganda irregular que é tanto falado? Bom, primeiro, boa noite, Ítalo, bom dia a você que está assistindo aqui o programa pela AmazonSat, agradecendo mais uma vez o convite. A propaganda irregular é toda propaganda que não é regular, ou seja, aquilo que não é permitido. Agora, interessante foram as mudanças. Hoje, a AmazonSat mesmo está vindo de um programa pelo Facebook. O Facebook talvez seja a grande mudança desse pleito, ou seja, dessa eleição, que é a eleição municipal. Por quê? Todas aquelas propagandas que nós vimos nas ruas, sujavam as ruas, aquele cavalete, o display, aquela propaganda, parecia um MDF que ficava parado, o boneco móvel, todas essas modalidades de propaganda que sujavam a cidade, porque às vezes o candidato deixava a propaganda de manhã cedo na esquina e ia embora. Às vezes colocava uma pedra segurando para que o vento não levasse, mas esse vento não tem como controlar, isso é vento da natureza. E essa placa voava pela rua, então podia machucar alguém, às vezes causava acidente de trânsito. Então, em virtude desses e outros problemas que eram ocasionados, em virtude dessas propagandas, nessa eleição, após a mini-reforma, que não é tão mini assim, o TSE resolveu, com o seu entendimento, está sendo criado agora. Assim como o início, o próprio Congresso Nacional, ele percebeu a necessidade de uma mudança, porque nós estávamos sujando a cidade, gerando gasto e desequilibrando o pleito. Então agora, existem proibições maiores. O que é permitido hoje para facilitar? Hoje, propaganda de rua. Então você, cidadão que está assistindo o programa, não precisa denunciar a TV. Não, você com o Facebook, um celular, você pode bater uma foto, filmar. Qualquer propaganda que não seja uma mesa mesmo, a mesa com uma cadeira para distribuir brindes. O que é o brinde? Aquele brinde pequeno que não gera uma vantagem que não seja a propaganda. Ou seja, eu posso distribuir um botão não serve para quê? Apenas para fazer propaganda. Agora eu quero distribuir uma caneta. Então esse brinde, comumente chamado, que gera vantagem ao eleitor nesse momento, ao cidadão, ele não pode. Ou seja, eu posso ter a mesinha para distribuir panfletos, distribuir o famoso santinho. Sim. E também as bandeiras. Bandeira que, embora a legislação não limite o tamanho, como ela não tratou do tamanho, nós podemos entender que são os 4 metros quadrados já utilizados na legislação anterior. Agora, Alberto, você falou em redes sociais. O que pode ser feito nas redes sociais? O que é permitido e o que não é permitido? Permitido é divulgar o nome do candidato, é demonstrar as propostas. Aquele candidato que vem de reeleição, ele até antes da eleição, nesse pleito, ele já podia divulgar aquele trabalho que ele vem realizando. Antes da minha reforma, não. Então é um pleito com muitas mudanças, com grandes vantagens das mídias sociais. Agora, me preocupo com aquilo que não pode. Infelizmente, nós já vimos empresas especializadas em propaganda negativa. É aquela empresa que, digamos que o Ítalo candidato, então criam fakes, ou seja, perfis falsos para denegrir a imagem. Ora, hoje o TSE já tem mecanismo, tem equipe preparada para localizar e chegar até essa pessoa. Por mais que crie o perfil fake e depois exclua. Porque já prisão, por exemplo? Isso poderá gerar multa e também a responsabilidade criminal, além da multa eleitoral. E outra coisa, se detectar, e olha, espere que detecte, qual candidato está se beneficiando com aquela propaganda negativa, esse também responderá. Então não dá para dizer, é um cabo eleitoral. O cabo eleitoral, nós sabemos que ele se exalta, mas nós precisamos, para você que é candidato, ou você que trabalha candidato, precisamos dizer agora que qualquer atitude de cabo eleitoral poderá gerar consequências na sua campanha. Então vamos realizar eleições limpas. O TRE, por exemplo, ele pode analisar essa postura do candidato e talvez tirá-lo do pleito? Sim, ele pode responder. Pode gerar até o cancelamento. Detalhe, ele pode até depois ter não só o registro cassado, como um após eleito. Então as consequências elas não terminam durante apenas a propaganda eleitoral. Como a gente viu, por exemplo, do Henrique Oliveira, do Solidariedade, que após ele ter entrado, ele estava sendo cassado. Sim, ele acabou sendo cassado, não foi o único. O primeiro caso, acho que foi o segundo no Brasil, mas o primeiro no Amazonas, foi da vereadora à época, Regiane Pinheiro, que utilizou a TV Câmara. Nós estamos comentando aqui porque é um fato notório. A mídia divulgou, não só em Manaus, mas no Brasil, que utilizou a bancada da Câmara Municipal, e isso é importante falar para você que já está vereador, que vem candidato. Não pode também utilizar naquele momento a tribuna para realizar propaganda
eleitoral. Agora, em relação ao cidadão comum, ele pode sofrer algum tipo de penalidade nesse processo ou somente no dia? Porque a gente sabe que no dia se distribuir panfletos ou coisa do tipo gera uma penalidade para o cidadão, não é isso? Sim, sim, com relação sobretudo à propaganda. Hoje é propaganda em casa. Antes nós tínhamos aquela propaganda que pintava o muro, né? O cidadão chegava, o candidato pintava o muro da pessoa e depois pintava o nome e o número. Hoje não pode mais. Placas também não pode mais. Mas a pessoa não era nem avisada, pintava o muro e ficava... Pois é, e aí tinha aquela vantagem, normalmente eram muros sujos, já pichados, e aí havia a vantagem também para o proprietário daquele imóvel. Hoje, precisa autorizar. É importante você, candidato, você que trabalha com político, e é bem direcionado, que ao chegar com a propaganda, já peça autorização, por escrito, porque a notificação, o prazo é muito curto. Então o prazo são 72 horas para responder, prazo 42, às vezes 24 horas. Então os prazos de propaganda são muito pequenos, são curtos. Então, para evitar problemas maiores, ao anexar a propaganda, por que eu digo anexar? Né? Ou afixar, melhor. Porque a propaganda hoje ela pode ter, no máximo, a propaganda em casa, 50 centímetros quadrados. Agora, a última pergunta é: quem souber algum tipo de irregularidade pode encaminhar para onde? Hoje o TRE, ele trabalha, já iniciou o plantão do TRE. Então você pode ver André Araújo. Tem o WhatsApp que ainda não foi divulgado, mas na próxima semana certamente o TRE divulgando. Tenho o maior prazer em trazer para o Amazon Site o WhatsApp do TRE. Agora é importante, a OAB também está com o aplicativo, estamos montando, terá uma equipe preparada para ajudar também nas denúncias nesse pleito. Eu estou falando de Manaus, mas olha só, todos os estados da região norte, sobretudo as cidades do interior, que olha, Ítalo, a questão do recurso a ser gasto também teve uma grande alteração. Então você, vereador de uma cidade que tem até 30 mil habitantes, só pode gastar até 10 mil reais. Candidato a prefeito, até 100 mil reais. Então, tudo isso também terá que ser fiscalizado. Não apenas a propaganda, mas, sobretudo, os gastos, os recursos que estão sendo utilizados, que não pode mais haver doação de empresa, apenas de pessoa física. E qual é o limite? Apenas 10% do que foi não arrecadado, mas declarado no imposto de renda de 2015. Então é importante que você, cidadão, se quer doar, precisa saber, pois, e aí você falou qual é a pena para o cidadão. A pena não é para o candidato. Nesse caso, a pena é para o cidadão que doa. Porque, detectando o TRE, nesse momento vai encaminhar a notificação à Receita Federal e a Receita passará todos os dados, ou seja, pode implicar em consequências muito mais graves. Alberto, muito obrigado pelas explicações. Nós esperamos que ocorra tudo bem durante essas eleições de 2016. Muito obrigado, boa noite. Eu agradeço, boa noite. E daqui a pouco, Lima, capital do Peru, destino fascinante da América do Sul. O Jornal da Amazônia volta já.